Boa tarde, professora. Meu nome é Rafael e o nosso grupo ele é formado pelo Alan Guilherme, o Denis Luan, o Yuri Amorim e eu, Rafael Frazio. E, bom, nosso grupo ele vai apresentar a solução que encontramos para resolver os problemas que foram dados na questão da empresa Alpha. Bom, a empresa Alpha ela é uma empresa de treinamentos e ela está passando por alguns problemas iniciais. Ela está possuindo uma queda de faturamento, um alto índice de absenteísmo, que está gerando descontinuidade nos trabalhos e também está sofrendo com a desmotivação dos funcionários. E esses acontecimentos eles são gerados por dois grandes problemas, que é o grande número de acidentes de trabalho e a falta de registro nos processos das atividades. Agora, por que a empresa está enfrentando esses problemas? Bom, a organização dentro de uma empresa ela é essencial e faz bastante diferença, tanto na produção quanto na facilidade e eficácia na busca de documentos. E a ausência dessa organização gera o descontrole por parte da empresa. E como foi dito, existe um grande número de acidentes dentro da empresa e que eles são uma consequência direta da falta de manutenção dos equipamentos, por conta dessa falta de controle. E ela acaba gerando uma desinformação dos superiores no conhecimento dos equipamentos e do maquinário, e eles não ficam sabendo se as máquinas precisam de reparos ou manutenções e acabam gerando acidentes nos funcionários. E o outro problema, que é a falta de registro dos processos das atividades dentro da empresa, que novamente é por conta da desorganização e pela falta de cuidado dos documentos. Por conta dessa desorganização, as atividades e os processos eles são efetuados, mas não são anotados. Então os superiores eles não são informados se tais atividades ou processos foram concluídos ou se precisam de alguma reformulação ou se faltou algum material ou algum funcionário. Eles não possuem controle dessa situação. E, bom, essa falta de controle pode acabar gerando perda de materiais, a diminuição de lucro e também a perda de tempo, e causando gastos extras para a empresa. Bom, meu nome é Denis e eu vou explicar os processos que vão ser adotados para a melhoria das empresas. A gente já viu que os problemas que a gente tem eles são causados por falta de organização. Então a gente escolheu uma ferramenta que organiza. A folha de verificação ela ajuda a gente a organizar, a ter os dados necessários e a gente organiza eles de acordo com o resultado que a gente quer alcançar. Deixa eu fazer uma análise das instalações para entender o que é que está ocorrendo lá dentro, fazer a manutenção das máquinas, fazer uma avaliação dos documentos também para entender por que está ocorrendo aquela falta e por que está ocorrendo acidente. E enquanto isso a gente coleta os dados para a folha de verificação para a gente entender o que é que vai ser necessário. Visto isso, a gente decidiu criar dois setores de qualidade, um setor para os documentos e outro setor para as máquinas. Isso a gente ia colocar pessoal capacitado e que tem experiência na empresa para trabalhar com isso. Iam ser adotados protocolos de saúde, tanto nos dois setores, e protocolos de organização também. E após tudo isso e os dados coletados na folha de verificação iam ser repassados para coordenação, para direção, e assim os planejamentos futuros poderiam ser feitos de melhor jeito. O apanhado geral dos acidentes e da má gestão de documentos também, com isso a gente já tem a manutenção e a criação desses setores. Enquanto isso, tanto os funcionários que trabalham com as máquinas e com os documentos, quanto os que iam ser capacitados, eles iam receber ordens de como agir e protocolos de como cuidar tanto das máquinas quanto dos documentos. A gente escolheu a folha de verificação porque é uma ferramenta simples de se lidar, mas ela é muito eficiente, ela não causa mudanças bruscas na empresa. Ela organiza os dados que a gente já tem e melhora. Então, com essas melhorias, acreditamos que vai ser muito mais produtivo para a própria empresa. Olá, eu sou Yuri Amorim e vou iniciar a apresentação do passo a passo de como implantar a folha de verificação na criação de um setor de controle de qualidade na empresa Alpha Limitada.
Com a criação do setor de controle de qualidade, na primeira etapa, será necessária a contratação de um profissional da área de planejamento e organização. Esse profissional vai supervisionar e avaliar o setor de produção e todo o processo de funcionamento dela por meio da folha de verificação. A folha de verificação será atualizada semanalmente e primeiro vai coletar dados da empresa, como quantitativo e qualidade de maquinário, equipamentos e profissionais que a empresa detém, de modo preventivo e restaurativo. Na segunda etapa, a folha de verificação servirá para apresentar em reunião com a diretoria e a presidência da empresa as formas de corrigir as falhas, seja de manutenção de equipamento, capacitação de funcionários com a promoção de cursos de atendimento, manuseio de maquinário, relações interpessoais, visando acelerar e aumentar a produção no tempo menor. Já na terceira etapa, precisa envolver a equipe de trabalho com a comunicação transparente, numa espécie de feedback, e na quarta e última etapa, essa comunicação transparente precisa se estender com o cliente a fim de conseguir a plena satisfação com o mesmo. Olá pessoal, eu sou o Alan Guilherme e eu vim detalhar o funcionamento da folha de verificação. No questionário constaria uma lista com os campos para registro das deficiências e soluções. No primeiro momento se faz a checagem do maquinário e equipamento com as perguntas objetivas, como um campo identificando as máquinas com defeitos, qual operário usou determinada máquina, qual máquina precisa de reparo e um campo de anotações extras que serve para identificar qual máquina está com maior emergência no reparo e na manutenção. Pode constar também em um dos tópicos, o controle de atividades e processos. Os campos desse tópico podem identificar qual foi executada, qual atividade foi executada, e por qual funcionário. Também pode ficar qual atividade precisa de uma revisão e qual está inativa por falta de operário. No campo de anotações extras será visualizado as falhas e soluções a serem tomadas. Com essas informações, fica mais para a equipe da gerência e administração da empresa identificar as falhas possíveis, soluções e metas a serem alcançadas, como por exemplo, investimento em ao menos um equipamento atualizado a cada mês, para ver se eles estão fazendo um bom investimento ou não. Ou a premiação ao colaborador do mês que apresentou os devidos cuidados do uso dos equipamentos. Essa coleta de dados com a folha de verificação vai possibilitar à empresa criar novos cargos para supervisionar os setores de logística, de produção e de manutenção até chegar no produto final com a satisfação do cliente. Também podem surgir vários cargos, inferiores para contratação de novos funcionários. Seguindo esses passos, a produção desta empresa vai subir.